Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui fazer um vídeo dissertando sobre as eleições americanas, sobre o que realmente está em jogo e o que realmente vai decidir o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Bom, antes uma rápida introdução sobre o sistema eleitoral americano para quem não sabe, é basicamente como se tivesse uma equivalência entre 538 pontos e a população total dos Estados Unidos. E aí esses pontos são divididos por estados. Então é como se fosse assim, a Califórnia abriga 10% da população dos Estados Unidos. Então a Califórnia vale 54 pontos. Aí o que acontece? Se um presidente aqui tem 5 milhões de votos e o outro tem 4 milhões 999 mil, aquele que teve 5 milhões de votos vai ganhar esses 54 pontos, que na verdade são os delegados. E aí ele vai somando aqui nessa barra. E com 270 delegados, 270 to win, aquele candidato é eleito presidente dos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Não, é só para explicar que não é pelo voto direto e que um estado pode definir muito mais uma eleição do que... Bom, decide muito mais uma eleição do que efetivamente o voto popular, que não vale de muita coisa. Bom, vamos lá então. Começando aqui mais ou menos... Bom, uma rápida apresentação sobre esse mapa. Esse mapa ele está pegando as principais pesquisas e distribuindo sobre aquilo que é mais seguro, um pouco duvidoso. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a Califórnia e Oregon sendo os estados solidamente democratas, e faltam democratas há muitos e muitos anos. E esses estados aqui do meio oeste americano votando solidamente nos republicanos. Temos Texas e Flórida que são aqui meio duvidosos, mas tem uma clara tendência trampista nesses estados. Embora o Texas esteja recebendo bastante imigrantes internos, principalmente da Califórnia, e isso pode mudar no futuro. Mas por enquanto, Texas e Flórida vão votar republicanos muito provavelmente. E aí a gente tem nesse cenário 7 estados primos, 7 estados que estão a definir a eleição americana, que são Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Esses três últimos fazendo parte de uma região que é compreendida como Rust Belt. É uma região que já foi fortemente influente na economia americana, já foi considerada o cinturão da manufatura, que aqui, por exemplo, abriga cidades como Detroit, na verdade, né? E que é uma região que está em declínio econômico, com muitas migrações para o sul, Califórnia, Texas e tal, Flórida também. E esses três estados aqui, eles acabam por decidir a eleição. Na eleição de 2020, os três estados foram pêndulo, foram democratas, eram pêndulos, mas foram democratas. E em 2016, quando o Trump conseguiu bater a Hillary, a última vitória de um presidente republicano desde 2004, e aqui é importante a gente fazer o contraste entre o que foi a eleição de 2004, em que um presidente foi eleito sem o cinturão da ferrugem, na verdade, Ohio e Indiana podem ser compreendidos como cinturão da ferrugem, até mais que o Wisconsin, mas considerando os três estados pêndulo que fazem parte do Rust Belt, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. E o contraste desse mapa com o mapa atual e como é necessário a vitória nesses três estados. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem, vamos começando por Nevada. A gente tem uma pequena vantagem da Harris, então vamos dar esse estado para ela, que é uma cor bem fraca. Mas assim, esses estados aqui no sul, a gente vai pela tendência, mas é mais por uma formalidade, porque o que realmente importa são os três estados do nordeste do país que estão no Rust Belt. Beleza. Arizona está até bem mais seguro do que Nevada. O Trump vem crescendo aqui, mais ou menos do dia 10 de outubro para cá. Deu uma caidinha aqui, mas está subindo com uma certa segurança. 2 pontos percentuais numa eleição como essa é algo significativo. Se eu não me engano, é uma das melhores vantagens entre os estados que são considerados pêndulo. Então vamos colocar ele como republicano. Geórgia segue um cenário parecido com o Arizona, são os dois estados pêndulos que estão mais definidos, assim, bem entre aspas, né, porque é uma diferença de 2% entre várias pesquisas é algo
quase que insignificante, porque está dentro da margem de erro, mas a gente tem que acabar levando em consideração para a gente conseguir sair do lugar. A gente percebe aqui que desde o dia 15 de outubro o Trump vem crescendo nas pesquisas nesse estado. Então vamos ao Partido Republicano. A Carolina do Norte é um estado que já foi seguramente republicana, agora não é mais. Está bem próximo aqui, mais acirrado do que os dois estados anteriores que vimos. Mas, né, para a gente conseguir ter uma competitividade melhor, e considerando essa pesquisa que está dando um ponto de vantagem para o Trump, vamos colocar a Carolina do Norte como republicana. E aqui que a gente chega no grande X da questão. Porque, ainda que a gente não desse levada para os democratas, beleza. E, por exemplo, Nevada fosse eventualmente republicano. A gente tem aqui dos 7 estados pêndulo, Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte para os republicanos. O que acontece? Se os democratas mantiverem o Rust Belt, mantiverem estados cruciais da chamada Blue Wall, que é a barreira azul, que normalmente garante as eleições, garantiram as eleições, por exemplo, do Barack Obama, e também é do Joe Biden, que são esses 3 estados, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, principalmente esses. Sem esses estados, a gente atribui os 4 estados pontos aqui de baixo para o Trump, colocando esses 3 estados na conta do Biden, da Kamala Harris, perdão. O que acontece? Os democratas ganhariam a eleição num cenário como esse por exatos 270 votos no colégio eleitoral. Seria algo efetivamente surreal, mas qual que é o grande X da questão aqui? O grande X da questão aqui é que, independente dos democratas, dos republicanos, ganharem, por exemplo, Nevada, podem até perder Nevada, mas eles precisam, por exemplo, ganhar um estado como a Pensilvânia para conseguirem ser eleitos. Poderiam, por exemplo, perder o Arizona, mas ganhando uma Pensilvânia da vida, eles seriam eleitos. Então perceba como o que realmente vai decidir a eleição, claro, esses estados aqui são cruciais. Sem Geórgia, sem Carolina do Norte, os republicanos não estão na briga. Porque num cenário em que eles perdem, por exemplo, Carolina do Norte e Geórgia, por exemplo, o Trump está na frente das pesquisas, pesquisas como Wisconsin está literalmente empatado, uma pesquisa que está literalmente empatado, surreal. A Pensilvânia está basicamente a mesma coisa, a Harris está ganhando por 0,1. Michigan tem uma vantagem um pouco mais considerável, né, meio, que não é grande coisa, mas putz, você pega 2 estados que está literalmente empatado, meio ponto é muita coisa. E aí qual que é a grande questão aqui? A última vez que um presidente, um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano conseguiu ser eleito sem o cinturão da ferrugem, a última vez foi em 2004, quando o Bush perdeu tanto Wisconsin, tanto Michigan quanto Pensilvânia. Só que qual que é a grande diferença que torna impossível uma vitória do Donald Trump sem eu conseguir entrar em algum desses 3 estados? Porque nesse cenário aqui, a gente tinha o seguinte: Colorado era republicano, que não é mais. O Novo México era republicano, que não é mais. Nevada também era republicano. Arizona era republicano. E a Virgínia também era republicana. Fora, claro, que pegou absolutamente aqui no Nebraska. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é o seguinte: Colorado dificilmente, basicamente quase impossível, Colorado vir a ser republicano. Novo México também, Virgínia também. Então,
É impossível que se repita uma eleição como 2004. E qual é a grande conclusão? Sem Donald Trump conseguir entrar no Rust Belt, é impossível a vitória republicana. Com um único estado do Rust Belt, Donald Trump consegue ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, beleza. Voltando um pouquinho mais ou menos como estava. E aí a gente tem que olhar para a eleição de 2020 e pensar. Caramba, Wisconsin foi ganhada por Biden por 21 mil votos. Na verdade, nem chegou a 21 mil votos, foi 1.630.000 a 1.610.000. É muita pouca coisa. Michigan realmente teve uma diferença maior, foi uma diferença de mais ou menos 150 mil votos. E a Pensilvânia também teve uma diferença um pouco mais considerável, embora seja um universo de votos ainda maior. No universo de 7 milhões de votos, a diferença foi de 60 mil votos, mais ou menos. Então, qual que é a grande questão aqui é o seguinte, a gente pode ter um desenho como esse, que é realmente a minha aposta, em que os republicanos seriam eleitos com 272 votos no colégio eleitoral, contra 266 dos democratas. Mas, independente de ser Wisconsin, Michigan, 277, ou até Pensilvânia, que daria uma margem para os republicanos de, por exemplo, perder deixa eu ver, o Arizona, no máximo perder o Arizona, porque perdendo aqui já daria 270. Mas enfim, essa é a grande conclusão. Sem entrar na Rust Belt, os republicanos não serão eleitos. E agora o que acontecerá? Donald Trump vai conseguir ganhar o Wisconsin? Vai conseguir ganhar Michigan? Ou vai conseguir ganhar Pensilvânia? Ou até mesmo vai conseguir ganhar os 3 estados como fez em 2016, que foi a última vitória de um republicano? Só o tempo vai dizer.